O massacre de Deir Yassin, como o fascismo criou Israel. Em 9 de abril de 1948, durante a Nakba, ou seja, a expulsão em massa dos palestinos de sua terra, a aldeia palestina Deir Yassin testemunhou um dos capítulos mais sombrios da história, que revela de maneira incontestável o fascismo que presidiu a criação do Estado de Israel. Foram 3 dias marcados pelo terror e pela brutalidade contra a população palestina. De reputação pacífica, a pequena aldeia de Deir Yassin se tornaria palco de um dos mais infames massacres perpetrados pelas milícias sionistas. Com seus 750 habitantes, ofereceu inesperada resistência às milícias, que, embora tenham sofrido baixas, acabaram vitoriosas após um sangrento combate de casa em casa. O uso da violência fascista está na origem do Estado de Israel, que se consolidou sobre o sangue dos palestinos. O massacre de Deir Yassin levaria milhares de palestinos de outras aldeias a fugir, poucas semanas antes da fundação de Israel. O historiador israelense Ilan Pappé, em seu livro A Limpeza Étnica da Palestina, relata em detalhes o fascismo e a monstruosidade do regime de ocupação sionista. Desde o fatídico dia 9 de abril de 1948 até o dia 11, milícias sionistas como Irgun e Lehi atacaram Deir Yassin de maneira criminosa. Localizada entre Jafá, atual Tel Aviv e Jerusalém, a aldeia tornou-se um símbolo da limpeza étnica que foi colocada em prática na região. Com disparos indiscriminados, lançamento de granadas e uso de coquetéis Molotov, as milícias deixaram um rastro de destruição, matando homens, mulheres, crianças e idosos. Quase 250 palestinos perderam a vida, executados a sangue frio, depois de aprisionados. Além disso, houve estupros em série e incontáveis mutilações. Crianças foram atiradas ao longo do muro da cidade antiga. 25 sobreviventes foram exibidos em Jerusalém Ocidental como troféus, e mais tarde levados de volta a Deir Yassin, onde seriam assassinados. Muitos dos que sobreviveram ao massacre acabaram em campos de refugiados em torno de Jerusalém e em Amman, na Jordânia. O próprio The New York Times informou que cerca de metade das vítimas eram mulheres e crianças, e que outras 70 pessoas, também mulheres e crianças da aldeia, foram raptadas e posteriormente entregues ao exército britânico em Jerusalém. Os habitantes de Deir Yassin seriam varridos de suas terras, o que configurou uma brutal operação de limpeza étnica. Jacques de Renier, chefe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, foi testemunha da crueldade que viria a relatar em suas memórias publicadas nos anos 1950. Corpos queimados, mulheres grávidas baleadas, a selvageria chocou observadores internacionais. O massacre de Deir Yassin, um entre muitos, destaca o caráter fascista de Israel, Estado fundado sob o assassinato, o roubo de terras e de bens de palestinos. Esse foi um dos maiores crimes da história, cometido com o apoio do imperialismo e do stalinismo. A população palestina guarda na memória as cicatrizes desse evento, que reverberam até os dias de hoje. A carnificina perpetrada pelas milícias sionistas em Deir Yassin está na origem do Estado de Israel. A operação de limpeza étnica que expulsou 800 mil pessoas de seus lares é uma verdade histórica incômoda para a propaganda israelense, que não se cansa de lembrar a perseguição dos judeus pelo nazismo, mas encobre seus métodos de afirmação do próprio Estado supremacista. Israel é sim um Estado fundado com ações fascistas contra a população árabe que vivia na Palestina havia mais de 1000 anos. Essa é a verdade. Divulgue a verdade compartilhando esse vídeo e fique atento para os próximos episódios.